Olá, esperar a galera chegar. Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Muito bom fazer mais uma live, falar com vocês, trocar ideia, né? Aprender sempre. Oió é uma expressão paulista, né? Então, galera aqui da região de Joaçaba, Campos Novos, o Condá, grande Condá, advogado aí dos trabalhadores rurais, Dr. Murilo Carlesso também, doutora Laís Candeia, minha amiga Cláudia, Cajazeiras, Paraíba, ó a Marcela, minha amiga aí do Rio Grande do Sul, né, Marcela? Beleza? Ó, a doutora Catiana Matias já está presente. Eu vou pedir para a doutora Catiana já solicitar o ingresso aí, que eu não me lembro mais como é que faz. E já vamos começar a conversar. Tá todo mundo ouvindo bem? O áudio tá bom? Deixa eu aqui, ó. Vamos lá, visualizar. Doutora Catiana Matias da Silva, é isso, né? Vamos esperar a doutora Catiana conectar. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Tudo Tudo bem? bom? Prazer. Tudo ótimo. Prazer, né? A gente só se fala conversar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Hoje em dia, assim, ó, esses dias eu estava falando com alguém e a gente tinha conversas cruzadas. No WhatsApp, dali a pouco a gente continuava o papo no Instagram, tava ficando meio doido, né? Bom, é um prazerzaço ter a doutora aqui no Instagram. Eu acompanho seu trabalho há algum tempo e é um trabalho fantástico. Então eu vou fazer um breve currículo seu, pessoal que está nos acompanhando. Pessoal, a doutora Catiana Matias, ela é advogada, especialista em Direito Previdenciário e Saúde Pública. Além disso, é fisioterapeuta, né? É perita da Justiça do Trabalho, perita grafotécnica da Justiça Federal, assistente técnica, né, para processos previdenciários e acredito que trabalhistas também, né, doutora? Uhum. Professora de cursos de pós-graduação pelo Enfoque, pela ESA da Paraíba e de curso de perícias para advogados e fisioterapeutas. Inclusive, me interessei nesse curso de perícia. Depois a gente vai conversar sobre isso. E cada vez mais a gente vê a necessidade da especialidade técnica da advocacia, que trabalha com benefícios por incapacidade, né? E eu achei fantástico essa sua junção de graduações, né? De especialidades, de formações, porque eu acho que isso, na verdade, só vem em benefício tanto do segurado como do Poder Judiciário, da Justiça como um todo, pois quando tem pessoas que prezam pelo bom processo, pela correta instrução, pela alta especialidade dos personagens da justiça, né? Isso acaba acarretando num processo, tanto administrativo quanto judicial, muito melhor, muito mais eficiente, e que realmente, eu costumo dizer nas minhas peças, que busca a verdade real, né? O que realmente aconteceu com o segurado. Então, assim, feita essa breve apresentação, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a sua formação, sobre o seu caminho, né? Sobre a sua vida. Minha trajetória, né? Olá, Isso aí. pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, doutor Felipe, pelo convite. É o seguinte, a minha trajetória foi a seguinte. Eu cursei primeiro o curso de fisioterapia. Depois, eu fiz um curso de perícia judicial, aperfeiçoamento em perícia judicial. Então, nesse curso, eu me apaixonei pelo direito. Me apaixonei. E resolvi
cursar direito, mesmo com todo mundo indo contra, vamos dizer, né? Dizendo assim, não tem nada a ver a fisioterapia com direito. E eu já enxergava esse elo, né, de junção relativo à perícia. E eu cursei direito, a partir daí eu fiquei sendo assistente técnica de um escritório aqui da minha região, que eu moro na Paraíba, de um escritório grande aqui, trabalhista, e fui aprendendo e fui desenvolvendo diversos materiais já pela minha também capacidade técnica, né, na área de saúde. E me fiz a notificação e pedi, né, para ser perita do TRT, na verdade, e foi aceito. Eu realizei diversas perícias, como realizo até hoje, e hoje atuo como assistente técnica em alguns escritórios, tanto daqui da Paraíba, como também nacionalmente. A questão da pós-graduação veio também como uma surpresa, né? A professora Juliana do Enfoque, ela me pegou, ela disse, não, você tem duas formações que se interligam por um elo muito interessante, você tem que dar aula. E você tem que fazer uma pós-graduação em Direito Previdenciário, já tinha feito em Direito do Trabalho. E eu disse, tá certo, eu fiz e comecei a lecionar e tá dando super certo. Hoje em dia eu fui chamada pela Escola Superior de Advocacia daqui, da Paraíba, e recentemente fui chamada pelo Unesc, que é lá de Santa Catarina. Criciúma, né? Que foi o professor Marcírio que me convidou. Professor Marcírio que me convidou. Então, fico muito honrada pelo convite e vamos lá, vamos começar. Bora lá. Então, vamos lá. É o seguinte, eu fiz alguns apontamentos aqui, e aí eu queria que a doutora falasse, como especialista no assunto, sobre, por exemplo, como foi a evolução legislativa, legal e infralegal, né? Da questão da teleperícia, né? Da perícia remota. Começando assim, tem uma perguntinha que eu te mandei ali. Existe diferença entre teleperícia e perícia remota? Isso, existe sim. Muitos advogados previdenciaristas, doutor, iniciantes, eles estão confundindo um pouco. Por exemplo, acha que teleperícia é a perícia remota, mas não. Vamos entender aqui a diferença. A perícia remota é a perícia administrativa no âmbito administrativo, ou seja, é a perícia de conformidade, aquela que o INSS está exigindo o atestado conforme aqueles critérios. Por exemplo, critério número 1, o atestado ser legível. Critério número 2, o atestado ter o CRM do médico, né, e o nome. O 3, o atestado ter o CID da doença. E, por último, o tempo de repouso. Então, essa perícia é a perícia remota. É a perícia realizada no âmbito administrativo, em pedido ao quê? O auxílio-doença emergencial, que é aquele só de um salário mínimo, que o governo estipulou no máximo até 3 meses, ok? Entendido isso, vamos agora passar para a teleperícia. A teleperícia, quem veio, né, regulamentar a teleperícia foi a resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, número 317, tá? Mesmo contra o parecer do Conselho Federal de Medicina, número 3, que vedava a questão da teleperícia, ou seja, a telemedicina foi aprovada, ok? Mas a teleperícia não. É importante a gente diferenciar, né? A consulta médica telepresencial foi aprovada, mas a teleperícia não foi, pelo Conselho Federal de Medicina, ok? Então, o CNJ regulamentou isso e, em seguida, eu, pelo menos aqui na minha região da Paraíba, a gente já foi intimado em diversos processos para a realização dessa teleperícia. E como é que vai ser realizada? Vai ser realizada por meio de câmera de WhatsApp, por meio de videochamada de WhatsApp. Tanto que na intimação, eles pedem os números, tanto do segurado, quanto do advogado e do assistente técnico. Ok? Entendi.
Eu tinha visto, inclusive, realmente, estavam pedindo para informar todos os dados de contato, né? Para que as instituições pudessem contatar, inclusive, diretamente as partes. É uma questão, e aí não está no material, mas eu queria te perguntar assim. E no caso de suplementação de quesitos, né? Em que o advogado é permitido, eu acho que é o suplementar, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas no caso se... porque assim, presencialmente, inclusive era uma briga, né? Se o advogado pode ou não pode entrar na perícia. Então, quando ela é presencial, até a gente conversou antes do sigilo, né? O sigilo, ele acaba sendo do segurado, do paciente, e não do médico. Se o paciente, se o segurado autorizar que alguém entre junto na perícia, o médico não poderia impedir que o advogado entre na perícia. E como é que vai ficar a questão da possibilidade de quesitos suplementares serem feitos, que devem ser feitos no momento da realização da perícia, se o advogado, então, na verdade, o cliente, o segurado, vai ter que vir no escritório para poder realizar a teleperícia. Né? Na verdade, existem três tipos de quesitos, né? Os quesitos que você faz, quesitos iniciais, que você pode fazer na petição inicial, ou quando o juiz determina a perícia, que ele dá um prazo, abre um prazo, para colocar o assistente técnico e os quesitos. Tem os quesitos suplementares, que é o que o senhor falou, relativo a, na hora da perícia, a gente realizar. E os quesitos de esclarecimento, que geralmente numa impugnação ou em alguma complementação a gente já faz, tá? Então, tá certíssima a questão dos quesitos. Quanto aos quesitos suplementares, não vai ser possível fazer, a não ser, né, na questão da teleperícia, a não ser que você tenha assistente técnico, tá? Então, o assistente técnico vai poder falar, vai poder argumentar na hora da teleperícia. Se você não tem, o advogado não vai participar. Que isso eu recebo muito, isso eu recebo muito no meu direct, essa pergunta, se o advogado vai poder participar ou não, se a perícia vai ser gravada, não vai ser gravada, não poderá ser gravada também. Isso está descrito na intimação, tá? Que eu recebi. Então, a perícia não vai ser gravada, não se preocupe, até com a dignidade, né, do seu cliente, com a intimidade do seu cliente, não se preocupe quanto a isso. Pelo menos na minha intimação, tá? Então, o advogado não vai ser possível, mas se ele tiver assistente técnico, pode sim ter os quesitos suplementares tranquilamente. Isso acaba gerando, vamos supor, um novo mercado para profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas, psicólogos, a depender da área, né, da saúde, né, que às vezes pensam em virar perito ou assistente técnico, mas ainda não foram atrás disso, que é o que a gente sempre comenta. Hoje mesmo eu comentava com um cliente sobre o caso do auxílio acidente do filho dele, que é muito importante, até, inclusive, é uma prática que a gente tem aqui no escritório, é assim, quando tu vai ajuizar, você vai buscar uma ação de benefício por incapacidade, buscar acompanhar o paciente, o cliente, desde antes dele consultar o médico especialista, né? Isso. E aí eu faço um requerimento, eu comentei contigo antes, faço um requerimento aqui, e até se o pessoal quiser, a gente pode até disponibilizar depois, que a gente manda para o médico assistente preencher, inclusive, com aquele parágrafo único do artigo 3º da resolução, que está lá no seu artigo que está lá no site da doutora Alessandra, dos Desmistificando, que é um detalhe que eu vou pedir para a doutora citar aqui. Deixa eu até seguir o nosso mini roteiro aqui. Gente, eu fiz um roteiro, eu faço um roteiro para as lives. Né? Doutor Felipe é muito perfeito. Nunca faço roteiro para live, porque senão eu não faço mais nada.
Eu sou meio metódico, então eu não sei, às vezes eu Mas faço é as bom ser iniciais, organizado, é bom ser organizado. às vezes eu faço iniciais, manifestações, levo para casa, impresso, eu imprimo, escaneio, assino, né? Escaneio, deixo prontinha e levo para casa para ler, para olhar. Às vezes eu encontro algum erro, no outro dia volto para o escritório, refaço, reimprimo, né? Para a gente conseguir, às vezes, melhorar, Uhum. e principalmente na questão do processo administrativo, que é um outro detalhe que, na verdade, benefícios por incapacidade, e aí eu vou pedir a tua opinião, como advogado e como fisioterapeuta, já que a gente está nessa discussão. O que eu vejo muito é assim, e o pessoal que está acompanhando também pode comentar a opinião. Benefícios por incapacidade acaba não valendo a pena você usar toda a trajetória do processo administrativo, porque dificilmente a junta de recursos, o conselho de recursos vai mudar o diagnóstico, né, Uhum. da perícia administrativa. Então, esses são benefícios que a gente, com a primeira negativa, já busca ação judicial, Eu diferente dos outros costumo. casos. Isso, eu costumo, assim, pensar, sabe, doutor Felipe, que a questão de recursos na parte administrativa do previdenciário serve algumas vezes quando há, por exemplo, algum erro burocrático, né? Você dá entrada no benefício seu segurado e o INSS indefere por ele não ter qualidade segurado, mas você sabe que ele tem. Ou então tem uma doença grave que exclui a carência. Aí eu acho válido, tá? A questão do recurso. Quando o, o indeferimento é pela falta de incapacidade laborativa, não, eu prefiro entrar judicialmente, porque eu acredito que a demora é muito grande e geralmente não reverte a questão da conclusão do laudo, tá? Porque a junta médica faz parte também da mesma autarquia. Então, assim, eu nunca vi um caso que se revertesse nesses casos de incapacidade laborativa. Então, eu prefiro ir direto para o judiciário. Quando há negativa, vamos correndo para o judiciário. É o que eu penso. É bom ter a sua opinião sobre isso também, porque isso vai consolidando um entendimento e baseado na observação, né, baseado nos casos que a gente vê, que realmente benefícios por incapacidade a gente não vê. Eu, particularmente, tenho 10 anos de advocacia também, nunca vi a junta médica, né, que Reverter. auxilia, né, reverter o laudo médico pericial do médico perito do INSS, né? Bom, vamos voltar, continuando, né, aqui. Falávamos então da questão de normas, né, Uhum, sobre a diferença entre teleperícia e perícia remota. isso. E aí, tu falou também sobre essa divergência do Conselho Federal de Medicina e do CNJ. Eu percebi isso, quando a gente foi ler sobre o assunto, percebi isso, eu achei isso meio maluco até, né? Porque o Conselho Federal de Medicina é quem faz regras, fez o Código de Ética Médico, e o que eu penso assim, a perícia, ela é um ato médico. Então, se o próprio conselho dos profissionais está recusando esta possibilidade, como nós poderíamos reverter esse entrave entre as duas instituições? Eu não sei se na fisioterapia, no seu órgão de classe da fisioterapia, existe a discussão sobre isso, Também. se já existe alguma saída, né? Não sei, se tu quiser compartilhar conosco, qual É, seria uma a, provável saída. a Associação Brasileira de Peritos, a ABRAPEF, também se manifestou quanto à utilização de teleperícia nesses tempos de pandemia. E praticamente foi o mesmo entendimento do Conselho Federal de Medicina. Eles aceitam que nós, né, façamos a parte de questionário, vamos dizer, né? A parte trabalhista, mas a parte de questionário. De onde ele trabalhou, de onde o obreiro, no caso, né, o reclamante, trabalhou, as perguntas e respostas. Mas o exame físico
ele não permite fazer, tá? Esse conselho não permitiu fazer, não permitiu realizar, e por isso ele disse que se nós, peritos, quiséssemos acelerar um pouco os processos, fizéssemos essa parte do questionário telepresencial e depois, posteriormente, fizéssemos a questão do exame físico, tá? Presencialmente. Ele só aceita presencialmente. Até porque também a fisioterapia é uma área que requer o toque, né? Requer o toque. Não tem como a gente fugir disso. Então, eu concordo. Eu até concordo. Por quê? Porque os casos que o fisioterapeuta é perito, realmente são casos que o exame físico tem que ser comprovado, tem que ser feito, né? Para a gente comprovar a incapacidade, ok? Quantificar a incapacidade. Porque na perícia trabalhista a gente tem que tanto comprovar, né, o nexo causal, a relação de trabalho e da doença, como também quantificar em porcentagem a incapacidade. Então, eu acho que por meio virtual, eu acho impossível a gente quantificar. Até a gente brinca assim, pessoal, nada contra os peritos médicos, tá? Do INSS, mas a gente brinca assim, que às vezes tem gente que passa e nem, pessoas mais simples, nem sabem que passaram pelo perito, nem saberiam se ele não estivesse usando jaleco. Porque pessoas que comentam, né, que olha, o perito nem olhou na minha cara, né? Então, claro que essas são alguns casos, mas eu acredito que com o tempo a gente está percebendo que muda, né, a visão das pessoas sobre toda essa estrutura. Bom, tu falou então que o parecer, né, o parecer número 3, né, do Conselho Federal, que falou que Isso, a da utilização vedação. vedou, né, o recurso tecnológico para apreciação por parte do médico sem o exame direto, que é o que eles falam, né, nisso. E aí, acho que a gente agora pode prosseguir na questão específica do nosso título, né? Que aí eu vou te deixar livre para te falar do início, meio e fim sobre todos esses passos, né? Que é quem sabe sobre tudo que o advogado e o segurado deve tomar. Claro, a nossa live aqui é mais voltada para a advocacia, mas às vezes tem segurados também. Tudo que eles devem buscar, fazer, realizar, ir atrás, obter, né, de documentos para poder fazer para poder estar prontos para a teleperícia. Isso, olha só, nesses tempos, né, doutor Felipe, de pandemia, o que é que está valendo mais? Eu até brinquei ontem que a parte física não está valendo muito. O que está valendo é a parte documental, o que a gente chama de perícia indireta, né? Porque uma perícia presencial tem a perícia direta, que é a parte física, o exame físico, e a perícia indireta, que é a parte documental, a comprovação que ele está doente. Então, a gente tem que focar na parte documental do nosso cliente. E quais são esses documentos? Gente, olha só, vou falar um por um, tá? Aproveite, pessoal. Primeiramente, peça para o seu cliente levar presencialmente ou para a teleperícia o documento com foto. Mas cuidado, se ele tiver patologia de coluna, vamos dizer, geralmente o segurado leva qual? Carteira de motorista. Ou até carteira de motorista com a questão lá da moto, né? A categoria para moto. Então tenham cuidado nisso aí, tá? Então, documento com foto, carteira de trabalho, sempre, sempre, sempre. Tanto teleperícia quanto perícia presencial. Laudos e atestados. Como é que deve ser esses meus laudos e atestados? Olha só, na resolução 1851 do Conselho Federal de Medicina, tem lá os requisitos do atestado, que o atestado tem que estar com o CID, com o nome do segurado, com as patologias, né, com o CID, sendo que o CID com as manifestações clínicas, por exemplo, Dr. Felipe com protusão discal, irradiação para a perna direita, evidenciado no exame de ressonância magnética. Então, assim, quanto mais detalhado,
for o laudo, melhor, ok? Então, falei de laudos e atestados, a questão de também da data do início da incapacidade, que a gente também tem que ter um cuidado com isso aí. Por quê, Catiana? Porque lembra que na emenda constitucional 103 a gente teve uma mudança brusca na cálculo da aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Então, se o seu cliente adquiriu a patologia, né, e teve a incapacidade antes dessa data, né, da data da reforma da Previdência, que foi 13/11/2019, você pode enquadrar como direito adquirido o cálculo anterior, ok? Se foi depois, aí já é um problema, tá? Então, a gente tem que olhar como os atestados por ordem cronológica, que é o que eu sempre digo, tanto colocar na petição inicial, como também, se você tiver a oportunidade de fazer a triagem do seu cliente antes da perícia, né, ou da teleperícia, você coloca em ordem cronológica. Por quê? Você sabe que o segurado tem uma tendência a dizer que está doente desde que era criança, ou então está doente desde que eu me entendo por gente. E aí? Pode ocasionar um indeferimento por doença pré-existente. Então, tenham cuidado. Façam essa entrevista, tá? Como também instrução e também a questão de triagem de atestados, ok? Com relação também à documentação, o que é mais importante? A questão de tratamento, as declarações de tratamento. E o que são isso? O que é declaração de tratamento? Declaração que ele faz fisioterapia, declaração que ele faz psicologia ou que ele é acompanhado por um psiquiatra. É muito importante também algum medicamento que ele está tomando. E isso é importantíssimo, que eu sempre falo. Por quê? O medicamento que ele está tomando comprova que ele é incapaz. E às vezes a doença não é incapacitante e o medicamento é incapacitante. Por exemplo, se ele é motorista de ônibus e toma um Rivotril, né, ele está com estresse pós-traumático, vamos dizer. Ele toma um Rivotril. Na bula do Rivotril tem lá falando, tá? Que não é permitido, vamos dizer, não deve, né? A pessoa que está tomando esse tipo de medicamento dirigir por causa de sonolência, porque é um medicamento forte. Os né? efeitos colaterais Os são efeitos graves. colaterais. Isso mesmo. Tá? Então, a gente tem que olhar também essa questão dos medicamentos. Além disso, até uma dica que eu falei ontem no curso, é que muitos advogados... Agora eu vou fazer uma pegadinha com você, doutor Felipe. Vou fazer uma pegadinha com você. Eita, Olha eita. só. Eu vou chegar para você me pedir o benefício, tá? E tô com a receita de um medicamento de Rivotril. Tô com a receita de Rivotril do dia 2 de fevereiro. E entrego a você para você colocar no processo, tá? Essa receita tem duas vias, a de cima e a de baixo. E aí, o que é que você faz? Com relação às vias, Sim. Não, a receita. Você anexa no receita, processo tá. ou você dá ele para levar para a perícia? Qual é aí a sua atitude em relação a isso? bom, o que eu penso primeiro vou anexar no processo e vou digitalizar, né, colorido, e vou devolver para o cliente e levar na perícia. Certo. Tudo errado. Vamos ver se eu tô... Tudo errado. Olha aí, gente, aprendendo na prática. Tudo errado. Primeiro, eu falei que a receita era de quando? 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Já passou um mês. Não vale mais aquele medicamento. Ele não tomou aquele medicamento. Ok? Olha só, uma colega falou aqui também, anexa a segunda via. Isso. Quando só tem as duas vias, é porque ele não tomou. Porque na farmácia, quando a gente vai comprar, tira a primeira Uma fica. e uma fica, né? Você sabe.
Então, isso mesmo. A primeira ele já comprou na farmácia. Então, se tá as duas, ele não tomou. Tá ok? Se você pedir, se você colocar no processo, tudo bem. Não tem problema. Mas se você pedir para ele levar na perícia, se ele mostrar a Ele vai receita, levar as duas. o perito vai dizer, você não tá tomando esse medicamento. Como já Olha aconteceu só. comigo. Mas comigo foi de outra forma. Foi a caixinha do medicamento que estava fora da validade. Então, é muito importante esses detalhes para a gente conseguir o benefício para o nosso cliente. Para você ver como uma coisa tão simples, né? Uma receita que você olha assim, ah, tá, vou botar. Nossa! Isso. Isso Gente do mesmo. céu. Olha só como é isso que a gente fala, que a advocacia previdenciária e trabalhista também, ela é uma advocacia artesanal, né? A É gente não verdade. consegue fazer uma advocacia de massa, de volume. A gente tem que analisar, por mais que você tenha, meu amigo Tom, vivendo e aprendendo. É isso aí. Por mais que você tenha dois casos específicos, eu lembro até hoje de duas ações trabalhistas, eu fui durante um tempo assessor jurídico de órgão público, nós tivemos duas ações trabalhistas de duas comadres que entraram no mesmo processo seletivo e foram ajuizadas na vara do trabalho. Uma permaneceu na vara do trabalho, a outra foi declinada a competência para a justiça comum. Era o mesmo advogado. A gente sempre comenta aqui no escritório. Imagina a dificuldade para esse colega explicar para as duas comadres que uma deu certo e já recebeu, e a outra vai demorar mais uns 5 anos. Né? Somente. Era a mesma atividade, era tudo igual, entraram e saíram no mesmo dia, né, do órgão público, do cargo, da função que exercia. Então, a gente é uma advocacia artesanal, né? Esses detalhes que a gente vai absorvendo, né? É verdade. E a gente aprende muito com os erros, sabe, doutor Felipe? Eu já fiz até uma live com a professora Juliana dos perrengues que eu passei na perícia. Porque como eu atuo mais como assistente técnica, assim, já vi de tudo. Então, assim, eu aprendi muito e sempre passo. É bom, né, aprender com os erros dos outros, né? Eu sei, Seria o ideal, né? é verdade. Eu sempre passo para os alunos e os alunos riem muito, mas eu sei que leva, né, para a vida deles e para a atualidade da advocacia deles. E é muito importante. Por quê? Porque o perito, pessoal, é treinado para ver as coisas assim, quase insignificantes, vamos dizer. Por exemplo, outro perrengue que eu passei que serve de aprendizado. Eu fui para acompanhar uma perícia de auxílio acidente e esse cliente dizia a mim que não trabalhava, tá? Não estou trabalhando de forma nenhuma. Tá certo. E falou a mesma coisa para o perito. Quando o perito foi examinar, o que foi que o perito viu? Primeiro, calo na mão. Segundo, ainda teve mais. Pediu para ele tirar o sapato. E no sapato, quem trabalha com tinta, serigrafia, sabe que na unha é mais difícil de sair a tinta. E tava lá as tintas nas unhas dos pés. E ele viu, o perito viu. Então, assim, isso foi muito ruim, né, para mim, porque, de qualquer forma, eu tenho, né, vamos dizer, uma biografia a zelar em relação à assistência técnica, mas são coisas que acontecem. E realmente me pegou de surpresa, porque ele mesmo me disse isso, tá? Então, assim, eu até brinco, né, que tem alguns mitos de instrução à perícia que muitos advogados mandam o cliente ir, às vezes mandam o cliente ir de bengala, né? E com aquelas imobilizações. Isso! Com as tipóias. Gente, olha só. Primeiro, bengala, todo mundo conhece, o pessoal da área de saúde conhece os ciclos da marcha. A gente tem, pelo menos os fisioterapeutas têm uma cadeira sobre isso, né? Uma matéria sobre isso. Cinesiologia, tá? E biomecânica. Então, a gente sabe quando ele está fingindo andar de bengala ou não. E o perito médico também sabe. Além disso, a questão das imobilizações, o que é que acontece? Quem usa imobilização fica com a marca
fica com a pele ressecada, esbranquiçada. É totalmente diferente de quem não usa. Se eu colocar uma imobilização aqui em mim, no meu braço agora, e tirar e mostrar ao médico, ele vai saber que eu não usei. Eu coloquei agora. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Isso é engraçado, né? Porque as pessoas... e isso acontece no escritório, porque, como tu falou, o segurado às vezes tem a pretensão de fazer você acreditar numa história muito maior. É verdade. Sendo que uma brincadeira que eu faço sempre nos atendimentos previdenciários é me conte nada, me conte tudo e não me esconda nada, porque a gente precisa saber das informações para poder averiguar qual é o melhor caminho para buscar o direito do segurado. Isso acredito eu que ficou evidenciado, inclusive com a reforma, no caso, por exemplo, das aposentadorias. A título de ilustração, às vezes 3 meses de diferença ou a regra de transição diferente pode fazer a pessoa ganhar ou perder 300, 400 reais, né? Um valor muito Valor, significativo, né? E como tu falou na questão da data do início da incapacidade. Se a pessoa tem essa incapacidade antes, né, anterior ao 13/11, e não foi nada acidentário, ela vai ter uma diferença bastante grande na questão da renda mensal inicial desse benefício. Então, é preciso que o advogado, cada vez mais, a gente costuma falar entre os previdenciaristas aqui da subseção, que quem faz previdenciário por fazer, que deixe de fazer ou se especialize, para começar a ser cada vez melhor e para que você possa entregar um serviço de maior qualidade e maior especialidade técnica para o seu cliente, né? Porque assim, isso virou, o previdenciário agora ele virou, como a semana passada eu assisti, e acho que o próprio Mauro Turbay falou, virou uma área como um tributário, né? Que se você não sabe nada, é melhor nem fazer. Tá bem complicado mesmo, né? Então a gente tem que estudar e se aperfeiçoar sempre. Doutor Felipe, tem umas perguntas falando que funcionário, se pegar Covid no exercício de trabalho, pode ser configurado acidente de trabalho. Olha só, tem essa possibilidade, tá? Mas a gente não sabe como é que vai ser as teses, a jurisprudência daqui para lá, porque assim, é uma pandemia, então a gente pode pegar até em casa, tá? Mas acredito que existem pessoas que estão mais propensas a pegar o vírus. Os médicos, os fisioterapeutas, quem está na linha de frente e também quem trabalha em serviços essenciais. A gente não pode esquecer disso. Quem está agora no supermercado, ok? Quem está em empresas de telemarketing, porque não fecharam empresas de telemarketing. Então a gente tem que pensar nisso também e acredito que vai ter um boom muito grande relativo a essas ações na esfera trabalhista. Eu acredito, tá? Me falaram, inclusive, um advogado trabalhista me disse, olha, a advocacia trabalhista estava morta, né, murchou, e a pandemia e toda essa mudança legislativa, porque nós tivemos, acho que mais de 100 normas editadas num período aí de 80 dias, trouxe uma série de discussões de volta e que não está nada sedimentado. A própria questão do Covid no exercício do trabalho, como é que tu vai provar? Então, tem toda a questão da prova, né? De você se infectar no ambiente de trabalho ou não. E aí, a minha namorada é biomédica, então eu tentei entender, mas eu não consegui entender direito. Por exemplo, o teste do Covid, inclusive, ele tem um período que ele deve ser realizado, tanto o teste rápido quanto o teste de confirmação, porque se você faz teste tanto depois, fora do período, depois, ele já não dá o resultado fidedigno, né? Isso e mesmo. aí a gente tem uma cidade pequena, que a minha cidade é bem pequena. Então, assim, tem casos, aí vai para o teste de confirmação, não estava.
Aí as pessoas da área da saúde que explicam para nós, não é que a pessoa, não é que essa pessoa não teve a Covid, ela teve um contato com o vírus, ela não evoluiu a doença e ela não apresentou sintomas, mas ela teve contato com o vírus. Inclusive, ela pode ter transmitido para outras pessoas. Isso, está Mas a gente assintomático, não sabe. tá assintomático e está transmitindo, né? Então, eu acho que isso aí é uma questão que vai ter muitos desdobramentos nessa questão aí de ser enquadrado como doença ocupacional. Mas, assim, em relação à indenização, eu acho que não. Por quê? Para indenizar, tem que ter a incapacidade, não é isso? A culpa da empresa, né? Dolo ou culpa do empregador, também vai ter que ter a incapacidade. Então, quem é curado, geralmente não tem nenhuma restrição, né? Pelo menos até agora, graças a Deus. Pelo menos até agora, né? Então, acredito que essa questão de ação pedindo indenização não vai vigorar. Pode vigorar ações pedindo alguma coisa, alguma indenização relativa à morte. Aí sim, eu acredito que pode ser sim. Tem uma pessoa, Lorena, que ela está perguntando, o problema é que os peritos não sabem a respeito do auxílio acidente. E eu comungo totalmente com essa opinião. Olha só, muitos peritos não conhecem o benefício do auxílio acidente, inclusive até muitos advogados. Eu em sala de aula não sabem. Eu em sala de aula, eu falo muito sobre o auxílio acidente. Por quê? Um benefício que eu gosto de atuar. É um benefício que eu acho que é muito bom para o segurado, porque ele pode trabalhar, né? Então é um adicional. E eu sempre falo, eu até tenho um vídeo no meu Insta falando sobre onde encontrar esses clientes, né? Da questão do auxílio acidente. Então, eu comungo totalmente e eu já expliquei para vários peritos o que era auxílio acidente. Inclusive, já mandei até portaria, para eles entenderem que nem todo segurado que entra na sala de perícia, ele está pedindo aposentadoria. Os peritos acham que é isso, mas não é, tá? Quer se encostar, eles pensam, né? Quer se encostar. Quer se encostar, não quer trabalhar mais, tá? Então, não é assim. Então, a gente tem que explicar. Doutora Patrícia, seja bem-vinda. Advogada aqui da minha região. Oh, que legal. Ó, o auxílio acidente, ele é um benefício bem legal, porque tu comentou, é um benefício que eu gosto muito de fazer também. Um benefício por incapacidade, para redução da capacidade, e é interessante porque ele não substitui a renda, então a pessoa volta a trabalhar com um pouquinho de dificuldade. E aí tem uma grande questão nos processos que é assim, qual é o nível de dificuldade, de redução dessa capacidade que habilita o recebimento? Eu acredito, e tem diversos entendimentos, que mesmo sendo mínima a Mínimo. redução, já é devido, né, ao auxílio O acidente. auxílio. Isso mesmo. Eu também. E Concordo. ele tem uma característica bem legal, né? Que ele integra a renda da pessoa para fins de cálculo lá da renda mensal inicial da aposentadoria. Então, ele está recebendo um benefício complementar ao salário que vai ajudar a aumentar a futura aposentadoria dele como segurado, né? Vai entrar no cálculo. E isso acaba fazendo... O INSS não faz essa inclusão automática, nós temos que pedir. Né? Eu sempre falo, né? Que eu falo sempre sobre o auxílio acidente, eu dou muita aula a respeito de benefícios por incapacidade. E os alunos falam, mas professora, eu não consigo fazer auxílio acidente, porque não tem cliente de auxílio acidente, só tem cliente de auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Aí eu sempre cito, olha, gente, os antigos clientes de DPVAT, você pode fazer uma triagem, se tiver sequela, pode, é devido ao auxílio acidente. As pessoas reabilitadas, muitos advogados não prestam atenção nisso. Pessoa que é mudada de função, lá na sua ação trabalhista, está reabilitada, mudou de função porque tem aquela limitação, aquela incapacidade parcial, é devido também ao auxílio acidente. Então,
Gente, tem muito nicho aí, tem muita gente precisando e não sabe. Olha só como eu consegui. Eu fazia uns atendimentos aqui no hospital, na Paraíba, e eu atendi um senhor que ele tinha sofrido um acidente, ele tinha quebrado o pé, ele trabalhava no supermercado. E ele tinha quebrado o pé e estava com uma dificuldade, uma pequena dificuldade. E eu falei do auxílio acidente para ele. E ele não acreditou. Ele, não, e eu vou poder trabalhar. Vai poder trabalhar. Então, ele entrou comigo, entrou na sessão de auxílio acidente e conseguiu. E hoje está recebendo o auxílio acidente. Então, muita gente também tem direito e não sabe. É só a gente dar uma procurada que a gente acha. Os próprios clientes, né, que já passaram por nós, o próprio cliente do auxílio doença que volta, né, que se reabilita Isso. para a função. Os clientes de DPVAT, Uhum. eu fiz um aqui em que o cliente era motorista de carreta. Ele sofreu, ele estava indo para a empresa, então foi um acidente de trajeto ainda. E aí um carro cortou a frente dele, ele quebrou o braço, ficou com pino durante vários meses. Quando ele voltou, por mais que a carreta seja hoje automática, né? Toda a caixa de Uhum. marchas desse veículo seja automático, é tudo eletrônico. Ele voltou e e ele teve muita dificuldade em voltar a dirigir. E a empresa disse: olha, tu não vai mais dirigir carreta. Tu vai voltar para o escritório, você vai vir para o escritório e vai ajudar a fazer o monitoramento, né? Vai prestar serviços administrativos. O que isso fez? Fez com que ele perdesse o direito à comissão, que era alta. Ele ganhava um salário base e tinha uma comissão por produtividade, por quilômetro, né, por viagens. Uhum. Então, o auxílio acidente dele, que deu alto, veio ajudar ele nessa transição de função que a empresa fez com ele, né? Que não tinha como ele não passou necessariamente na época por uma reabilitação previdenciária, e ele sofreu uma redução drástica na comissão, que a empresa também não era obrigada a manter a comissão, porque isso constava no contrato de trabalho dele, que ele já tinha o salário base. Ele passou a receber só o salário base, né? Doutora, olha só, aqui tem a pergunta do meu amigo Tom. Aqui, ó. Eu, como policial rodoviário, não posso me abster das minhas funções. É a serviço essencial segurança pública. Se num dos contatos, né, com o público, com a população, eu adquirir a Covid-19, posso solicitar que meu atestado seja um atestado de origem? Essa é a Pode. pergunta para especialista, né? Pode sim. Só que, como você faz parte da questão dos serviços essenciais, como já falado aqui, pode ser que você consiga. Só que é o seguinte, para a gente conseguir, eu já estou falando em outra área, de indenização, a gente tem que ter a prova. E na época de Covid, em se tratando de coronavírus, a gente não tem como provar de onde é que veio, né? Onde foi que pegou, a não ser que você trabalhasse no hospital todos os dias. Então seria mais fácil, né? Esses profissionais de saúde é até mais fácil a gente configurar como acidente de trabalho, né? Como doença ocupacional. Então, em questão de indenização, eu não acho possível. Por quê? Porque a gente não tem como provar e também, provavelmente, não vai restar sequelas, ok? Ou seja, a incapacidade, né? Que a gente tem que quantificar. Mas em relação a configurar como originário do trabalho, pode sim. Pode acontecer, ok? Essa questão da incapacidade geradora de direito à indenização, ela hoje, inclusive, ela não é padrão nem mesmo para os acidentes comprovadamente laborais, né? O que a gente vê depende muito, apesar da reforma trabalhista ter inaugurado, né, algumas faixas de indenização, Uhum. a gente vê que é muito subjetivo, né? Muito Vai depender subjetivo. muito da trajetória de vida, eu até brinco, da trajetória de vida do magistrado. É Se ele verdade. conhece aquela função e sabe da dificuldade,
Então, é preciso que o Poder Judiciário esteja integralmente conectado com a realidade da vida do trabalhador que ele está julgando os processos. Aqui em Santa Catarina, não na área trabalhista, mas na área penal, nós temos um magistrado famoso, conhecido, chamado, acho que é João Marcos Busch, que ele vai visitar os presídios, ele vai bater um papo com os presos, ele vai conversar com os detentos, saber como é que está, se eles estão trabalhando, qual é a estrutura dos locais onde eles estão cumprindo a pena. Então, eu acho que cabe realmente ao magistrado, né, doutora, ter um contato e ter uma conexão direta com a vida dessas pessoas. No previdenciário, mais ainda, porque estamos falando de direitos sociais, justamente, no nosso caso aqui, benefícios da atividade que dá o sustento da vida dela, né? É verdade. Se tem mais. Aqui, indenização se a empresa descumprir o período de estabilidade. Sim, é isso mesmo, Exato. doutora Patrícia. É porque, assim, a gente, até o professor Henrique, não sei se você conhece, doutor Felipe, ele é trabalhista do Enfoque. Ele estava configurando ontem a questão de acidente de trabalho na esfera previdenciária para a questão de estabilidade e acidente de trabalho na esfera trabalhista. Por exemplo, ele sempre fala que se eu tenho uma recepcionista no meu escritório, a recepcionista leva uma surra porque estava devendo a alguém dinheiro. É acidente de trabalho? Por quê? Porque estava dentro do trabalho. Isso não quer dizer que a minha empresa, o meu escritório, teve culpa, ok? Isso para fins de indenização não tem nem cabimento. Mas foi acidente de trabalho. Então, a gente tem que diferenciar, tá? Então, doutora Patrícia, isso. Então, doutora Patrícia está super certa, né? Porque se a gente conseguisse configurar como acidente de trabalho, tem a estabilidade, né? Tá certo. Tu vê, isso é interessante porque a gente não vê na primeira análise. Eu confesso que nunca tinha observado isso e nunca tinha lido nada sobre a diferenciação da responsabilidade pelo acidente de trabalho, que é diferente da responsabilidade por indenizar em razão do acidente de trabalho. Isso, né? Mesmo. Muito interessante. Doutora, eu acho que nós ainda temos alguns minutos. Tinha lá no seu artigo, lá no Desmistificando, uma questão relacionada a documentos não essenciais, mas complementares, né? Para apresentação no pedido, né, de benefício por incapacidade. Eu achei muito interessante isso. Eu queria que você pudesse dar uma pincelada sobre esses documentos complementares, que não são fundamentais, mas ajudam a obtenção do benefício, né? Eu sempre falo, sabe? Existem documentos irrelevantes que às vezes ajudam. Por exemplo, tem muito cliente que chega com uma documentação muito vasta e se o advogado não faz essa triagem, o perito fica até irritado, né? Por chegar com tanta documentação no dia da perícia. Um desses documentos, doutor, é o quê? É o exame de sangue, tá? Por exemplo, patologia de coluna, eu não preciso levar um exame de sangue para a perícia judicial. Não tem nada a ver. Agora, se eu tenho um câncer, vamos dizer, se eu tenho alguma patologia reumática, né? Que tem um fator previdenciário, fator reumatoide, né? O fator previdenciário. Eu tô já sonhando com previdenciário. O fator reumatoide, que é o positivo, tá? E o exame de sangue vai servir, sim, para levar para a perícia, ok? Outra documentação que é importante e alguns advogados até esquecem é o boletim de ocorrência. Que, por exemplo, se tiver tido um acidente segurado, você pode levar o boletim de ocorrência. Se o seu segurado tem um transtorno mental, vamos dizer, e briga com a vizinha e tenta matar alguém, que essa pessoa faz um BO, isso é comprovação também da incapacidade, ok? Então,
esses documentos, eles servem como prova, tá? Muitos advogados não se atentam para isso. Junto lá o DPVAT. Não deixou nunca de juntar o BO. Isso mesmo, isso mesmo. Laudo DPVAT, quando é acidente, quando é auxílio acidente, né? Você pode também juntar o BO. Outra questão muito interessante é no caso pedido de BPC, né? Muita gente me pergunta, Catiana, eu não consigo benefício e prestação continuada para os meus clientes. Criança que tem um retardo mental leve. Como é que eu faço? E eu justamente já consegui, né, um BPC para uma criança que tinha um retardo mental leve. E como foi que eu comprovei esse retardo mental leve? Por meio do histórico escolar dessa criança, que muita gente também não se atenta para juntar no processo. Por exemplo, no histórico escolar vai ter as notas, vai ter, de acordo com a idade da criança, o perito, né, vai ver que realmente ela não está em acompanhamento normal, né? Por exemplo, uma criança de 15 anos que está na primeira série. Então, claro que ela tem algum retardo, ela tem alguma dificuldade de aprender. Então, esses são alguns dos documentos que a gente pode juntar e pode ajudar nas nossas ações. Ok? E uma coisa interessante, que agora tu falou sobre a criança, né, 15 anos na primeira série e tal, com dificuldade de avançar na escola, além dos documentos médicos, nós podemos fazer uso também das provas testemunhais, né? Para Claro. fins de benefício por incapacidade. Então, muito advogado deixa de usar porque acha que não cabe prova testemunhal em benefício por incapacidade. Mas como tu falou, o BO é da vizinha que reclamou lá da pessoa, né? Ou assim, todo mundo sabe que aquela pessoa ela tem Problema problema mental. psicológico Isso. que dá uma instabilidade emocional nela e que de vez em quando a família precisa acudir, todos os vizinhos acabam sabendo. Nunca gerou BO, mas sempre dá transtorno na rua. Então, os vizinhos, os conhecidos poderão ir prestar depoimento sobre esse tipo de situação que a família passa, né? Com certeza. A doutora Lorena, né, tá falando também que junta laudo de psicopedagogo. Eu também recomendo. É que na minha região é muito difícil ter psicopedagogo em escolas estaduais, tá? Mas eu recomendo também, se for o caso, se tiver na escola, maravilhoso, porque vai detalhar como a criança acompanha, né, a questão da sala de aula, então é perfeito. Mas aqui não é a minha realidade, né? Infelizmente. Mas deveria ter, deveria Deveria ter. ter, né? É, Deveria ter, seria muito importante. Doutora, eu não sei, o Instagram não me falou aqui, mas eu acho que daqui a pouco nós estaremos vai quase cortar. chegando no fim, vai cortar. Eu acho que ele vai avisar daqui a pouco. Antes que eu esqueça de falar, eu queria falar para o pessoal para seguir a doutora Catiana aqui nas redes sociais, no Instagram, não sei se tu tem canal no YouTube, mas ó, o doutor David do IAPE também tá aí. Oi, Oi, David, doutor tudo bem? David. Então, gostaria de falar para seguir. E uma coisa, pessoal, a doutora Catiana tem um e-book que está aqui na minha tela, depois eu vou postar uma história do e-book. E assim, o título do e-book é Excelência em Benefícios por Incapacidade e Perícias. O que os livros não ensinam. Comecei a Isso ler, mesmo. tá fantástico. Ó, advogado previdenciarista que faz benefício por incapacidade, que não lê isso, tá morto. Não adianta. Larga e vai vender coco na praia, porque não tem como, tá, pessoal? Assim, é muito importante. Então, a experiência, a qualificação que a doutora Catiana tem para nos passar essas informações, esses dados, né, esse conhecimento, ó, a doutora Ana Passa. Oi, A Ana. doutora Ana Passa é Novamente, minha colega aqui de fronteira, né? ela tá em todas. Ela tá em todas. Estava na minha live mais cedo, agora tá nessa. Tá em todas, Ana. Legal. Sejam bem-vindos, pessoal.
E eu vou postar depois um stories e quem quiser adquirir o e-book, né, doutora? Ó, Isso. 27 minutos, 27 segundos restante. Pode falar Pode comigo por fazer teu direct. merchan, Quem né? quiser o e-book, pode falar comigo pelo direct, tá? É, Excelente. Doutor Felipe, muito obrigada, tá? Eu acho que eu não ganhei nem um companheiro, eu ganhei um amigo, né? Eu não ganhei um Um colega, amigo. ganhei um amigo. É isso aí. Eu vou encerrar aqui para a gente conseguir